Bem-vindos ao canal O Spoiler. Hoje vou resumir o filme Ip Man 4, lançado no ano de 2019. O filme gira em torno de Ip Man, um renomado mestre de Wing Chun, que dedicou toda a sua vida à prática e promover essa arte marcial chinesa tradicional. O Wing Chun é conhecido por sua praticidade, eficiência e técnicas de combate de alcance próximo. Ip Man é um dos mestres marciais mais respeitados da região e desempenhou um papel importante na popularização do Wing Chun. Ele tem um filho chamado Ip Ching, que é considerado desobediente e arrogante. O filme começa com um homem sendo diagnosticado com câncer no quadril. O médico sugere que ele faça quimioterapia, mas ele permanece em silêncio e volta para casa. Nesse momento, um homem afro-americano visita a academia de Wing Chun e seu rosto se ilumina ao ver uma foto de Ip Man com seus alunos. Então ele conhece os alunos de Ip Man, mas eles começam a zombar dele devido à sua linguagem e aparência. Isso leva a uma briga, e para surpresa de todos, o homem domina os agressores. No entanto, quando ele está prestes a chutá-lo, Ip Man aparece e o derrota. No entanto, em vez de ficar com raiva, o homem está maravilhado com Ip Man e o abraça. Ele se apresenta como aluno de Bruce Lee e revela que foi enviado para convidar o homem para os Estados Unidos a fim de assistir a uma luta de karatê. O homem então entrega a ele uma passagem aérea e um guia de Kung Fu escrito por Bruce Lee. Ainda que o homem esteja feliz com o convite, ele o rejeita dizendo que não tem muito tempo restante. Ele então se desculpa, mas o homem decide deixar os ingressos com o aluno de Ip Man, caso ele mude de ideia e vá para os Estados Unidos. Enquanto isso, na escola, Ip Ching se envolve em uma briga com um colega e acaba deixando-o com ferimentos graves. O diretor da escola toma conhecimento do incidente e chama Ip Man para reclamar sobre o comportamento de seu filho. Verifica-se que Ip Chang frequentemente briga com outros meninos e, cansado de seu comportamento, o diretor o expulsa da escola. Mais tarde, o homem chega ao local e pede desculpas em nome de seu filho. Ele pede ao diretor que lhe dê outra chance. No entanto, este último declina. Em vez disso, o diretor aconselha Ip Man a enviar seu filho para estudar no exterior, já que nenhuma outra escola na China o aceitaria neste momento do ano. Após retornar para casa, o homem considera brevemente a sugestão e decide seguir o conselho do diretor, enviando seu filho para os Estados Unidos. Na noite seguinte, ele liga para seu melhor amigo, Gordo, pedindo que cuide de seu filho enquanto ele estiver ausente. Ip Chang descobre o plano de seu pai e protesta, dizendo que deseja ficar na China e aprender Kung Fu, assim como seu pai. Ele também expressa sua frustração, afirmando que se comporta mal porque está cansado de ser culpado pela morte de sua mãe. Isso enfurece o homem e ele dá um tapa em seu filho. No entanto, antes que a situação possa se agravar, ele intervém e os separa. No dia seguinte, o homem voa para os Estados Unidos em busca de uma boa escola para seu filho. Uma vez lá, ele é abordado por um homem chamado Kan, que o leva à Associação Benevolente Chinesa. A Associação Benevolente Chinesa é uma organização que representa e serve a comunidade chinesa nos Estados Unidos. Os interesses da comunidade chinesa nos Estados Unidos são principalmente prestar apoio e assistência aos imigrantes chineses e seus descendentes, promover a preservação cultural e fomentar a harmonia social. No entanto, um homem deseja inscrever seu filho em uma escola chinesa que requer licenças da associação liderada por Ip Man. Ele encontra Mestre Wan e um grupo de mestres de Kung Fu. Antes que ele possa declarar o propósito de sua visita, o mestre faz uma crítica a Ip Man, porque seu aprendiz, Bruce Lee, está ensinando Kung Fu para estrangeiros. Além disso, Bruce escreveu um guia de Kung Fu em inglês. O mestre Wan teme que os estrangeiros possam usar as habilidades de Kung Fu dos chineses contra eles no futuro. Isso quase leva a uma luta completa, mas mesmo assim, o homem se controla e retorna ao seu local de alojamento. Ele então chama seu filho de volta para casa, mas este último se recusa a falar com ele. A cena então corta para o mestre Wan treinando sua filha Yona. No entanto, torna-se evidente: a garota não tem interesse em artes marciais, mas sim em se tornar líder de torcida. Na manhã seguinte, Kan leva Ip Man para encontrar seu amigo,
que espera conseguir algumas pessoas para ajudar a garantir os papéis de transferência para seu filho. No entanto, eles são mais uma vez decepcionados. Mais tarde naquela noite, o homem comparece a um evento de Bruce Lee, dando-lhe uma agradável surpresa. Após o show, os dois têm uma conversa e Bruce Lee concorda em ajudá-lo a proteger os papéis de transferência. Ele também apresenta seu mestre a seu aluno chamado Hartman, que serve na Marinha dos Estados Unidos. De repente, um grupo de estudantes brancos de karatê chega ao jantar e desafia Bruce Lee para uma luta. O especialista em Kung Fu vence os novatos facilmente, demonstrando suas habilidades extremamente agressivas. No dia seguinte, Ip Man vai à escola com os documentos de transferência necessários. No entanto, ele é informado de que também é necessário uma licença dos chineses. Associação benevolente quando ele continua insistindo que os funcionários da escola lhe deem uma opção alternativa, Ip Man decidirá doar $10.000 americanos para a escola, a fim de que eles ignorem os requisitos de papelada. A cena então corta para a escola de Iona, onde ela é selecionada para fazer parte da equipe de líderes de torcida. Uma garota ciumenta chamada Beck protesta contra a inclusão de Iona na equipe de torcida, mas a professora lhe a afasta. Logo após, Ip Man chega à escola e encontra uma multidão de alunos reunidos em torno de Iona, que está sendo intimidada por Beck e seu namorado. Eles a seguram e cortam seu cabelo, forçando-a a sair da equipe de líderes de torcida. Eventualmente, Iona consegue se libertar e empurra Beck em direção a uma cerca, fazendo com que ela arranhe o próprio rosto. No entanto, quando Iona está prestes a ser pega pela porta da cerca, Ip Man intervém e a afasta acidentalmente, ficando com o braço preso no processo. Beck reclama com sua mãe sobre o incidente, o que enfurece a mãe arrogante e ela chama o marido, que trabalha na imigração dos Estados Unidos. Enquanto isso, Jonah chega com Ip Man e tenta falar com o pai sobre a permissão, mas ele fica surpreso com o estado do rosto de Iona. Ele fica vermelho de raiva, incapaz de aceitar o fato de que sua filha foi espancada em uma briga. Portanto, em vez de sentir pena dela, ele dá um tapa nela, fazendo-a chorar. Mas Mestre Wan o repreende, dizendo que ele nunca pode entender o que imigrantes chineses passam em uma terra estrangeira. Ip Man então tenta sair, mas Mestre Wan o impede e desafia-o para uma luta. Uma longa batalha se segue, e ambos se confrontam passo a passo. Eles são eventualmente forçados a parar quando um terremoto ocorre do nada. Depois de um tempo, quando a situação se acalma, Ip Man começa a voltar para casa. Demonstração de Kung Fu impressionante para o comandante, que então ordena a Barton que aprenda e dá permissão a Hartman para ir ao festival chinês para fazer mais pesquisas sobre o assunto. Isso irrita Barton, e ele conta a Colin sobre isso. Ao descobrir, Colin decide e vai ao festival para provar que o karatê americanizado é melhor que o Kung Fu. O filme corta para o dia do festival, onde Ip Man está presente, enquanto Hartman está ocupado gravando o evento. Depois de um tempo, Iona se aproxima de Ip Man e o aconselha a sentar-se com os outros mestres, mas ele recusa educadamente. Enquanto isso, em casa, o mestre Wan está ocupado com alguma papelada, quando de repente o pai de Beck, Walters, invade e o prende em relação a um caso de imigrante chinês ilegal. Por outro lado, Colin chega ao festival e arranja uma briga com os mestres de Kung Fu. Ele desafia-os para uma batalha, e os mestres aceitam o desafio, mas Colin os derrota um por um. No entanto, quando ele está prestes a atacar uma mestre feminina, Ip Man intervém e o chuta para longe. Isso leva a uma batalha mortal entre os dois, que remonta por um tempo, mas no final, Ip Man sai vitorioso, para a alegria de todos. As pessoas no festival comemoram a chegada do tio de Iona e o informam sobre a prisão do pai. Preocupada, Iona corre imediatamente para o escritório de imigração com Ip Man e seu tio. Enquanto isso, Barton fica sabendo da derrota de Colin, o que o enfurece ainda mais, levando-o a decidir visitar a Associação Beneficente Chinesa. Na detenção, Walter acusa o mestre Wan de forjar documentos fraudulentos para ajudar os imigrantes ilegais. O mestre Huan nega as acusações, mas mesmo assim, Walter envia seus homens para deter todos. Depois que Ip Man e Iona chegam ao escritório de imigração, eles são impedidos pelo afro-americano que trabalha lá,
revelando que o homem já havia aparecido anteriormente. Avisa Ip Man sobre os planos de Walter de prender todos na associação. O tio de Iona então chama seu amigo para alertar a todos sobre as iminentes prisões. No entanto, de repente, Barton chega lá e começa a bater em todo mundo. Infelizmente, as pessoas da associação cedem e conduzem Barton ao escritório de imigração. Enquanto Barton se dirige para lá, Ip Man fica sabendo do ataque e retorna à associação. Ele está furioso com Barton, mas controla suas emoções e pede a todos na associação que desocupem o local para evitar prisões. No entanto, depois de chegar ao escritório de imigração e levá-lo ao quartel-general dos fuzileiros navais, desafiando-o para uma luta com astúcia, o oficial lhe dá permissão e, assim, eles se envolvem em outra luta mortal, mostrando ambos seus movimentos impressionantes. Mas no final, Barton fere gravemente o mestre Ron, porém, é derrotado. Em outro lugar, Ip Man leva as pessoas da associação ao ginásio de Bruce Lee para tratamento. Como resultado, eles finalmente perceberam seu erro e pediram desculpas a Ip Man por terem feito julgamentos severos sobre ele. Mais tarde, Ip Man chama seu filho de volta para casa, mas o resultado é o mesmo. O menino não quer falar. No entanto, o homem finalmente decide ser sincero sobre seu câncer e revela que não tem mais tempo, pois sua condição está se deteriorando a cada dia. Ao saber disso, Ip Ching finalmente fala com seu pai. Este último pede desculpas ao seu filho por ter lhe dado um tapa e promete ensiná-lo artes marciais. Depois de voltar para casa, Ip Ching fica atordoado e cai em lágrimas. Ip Man então conforta seu filho e promete voltar para casa assim que possível, depois de terminar seu negócio nos Estados Unidos. No dia seguinte, Ip Man revela que ele espancou Colin e desafia Barton para uma nova e intensa batalha. Segue e Barton marcam uma vantagem no começo, quando o câncer começa a desacelerar seu corpo. No entanto, nosso bravo herói se recusa a desistir e luta seu caminho de volta. Eventualmente, ele consegue derrotar o sargento com um golpe final no pescoço. Depois de algum tempo, Mestre Wan se recupera e se reconcilia com Ip Man. Ele também finalmente lhe dá permissão para matricular seu filho em uma escola nos Estados Unidos. Seguindo isso, Ip Man voa de volta para casa e Ip Ching fica feliz em vê-lo. Ele pede ao pai que lhe ensine artes marciais e este último concorda com a condição de que só vai ensiná-lo uma vez. Portanto, Ip Ching filma seu pai enquanto ele mostra seus movimentos. Ip Man eventualmente falece, e o filme termina com Bruce Lee participando de seu funeral e prestando suas últimas homenagens. Espero que tenham gostado. Se puderem, inscrevam-se para receber mais conteúdo como este e cliquem no botão curtir para nos ajudar. Deixem um comentário com algum filme favorito seu que desejam que eu resuma. Até o próximo spoiler, fiquem todos com Deus.